Boa tarde a todos. Mais uma reunião extraordinária. A gente tem algumas pautas para tratar hoje e a gente começa com os informes. Está baixo, Roberto? Deve ser problema no teu aparelho aí, Roberto. O Jefferson está ouvindo bem? Se tem subseção também, não veio o que tem falar, só olhar. Então, vamos primeiro começando nos informes. A gente teve uma conversa ontem à noite sobre a minuta da portaria MEC 983, que altera algumas situações do regimento docente, né? Atividades docentes. A gente vai encaminhar ainda. Bom, a comunidade tem algum tempo ainda, não tive resposta mesmo dessa Sabrina. Acabei de receber aqui no grupo dos direitos pedido para até o fim do mês, eles estão. Então, saiu o pedido do campus para ampliar o prazo. A Sabrina comentou hoje na reunião do CEP, foi aprovado, então a gente vai ter até o final do mês para encaminhar a posição do campus. Estão deliberando. Não tinha entendido que tinha sido Não, aprovado. nesse minuto. Tá, então a gente está aguardando. E se nada, então, se não for aprovada essa alteração, então a gente vai ter que encaminhar até 14 de outubro. Tá? Essa resolução ela determina máximo, mínimo de carga horária que o professor pode dar aula, quais são os redutores, se ele tiver com coordenação de pesquisa, de extensão, participação em projetos, enfim. Em seguida temos... Posas, dá para te dar um breve briefing do que foi ontem o encontro com os docentes com relação a isso? Já não pude participar. Ontem a gente fez mais uma conversa para situar as pessoas assim, do processo, né? De onde que ele veio, até a Sabrina ajudou, que ela lembrava de começo do século isso também. E daí a gente meio assim explicou o que estava colocado na minuta, e a gente acordou aqui como que os docentes vão discutir isso. Não só docentes, a comunidade como toda. Sim, mas a gente acertou ontem na reunião que os docentes vão discutir isso em reunião diária, né, integrada e tal, e eu me comprometi a conversar com o pessoal da Elétrica, já informei ontem à noite, no grupo, e depois a gente vai retornar as opiniões dos grupos através de um formulário que a professora Ana já encaminhou. Teve questões que surgiram, tal, mas é tanta coisinha, cara, que eu acho que é melhor a gente focar no como é que a gente vai conseguir saber mais qual é a informação do campus. No dia 14 de outubro tem uma reunião para deliberar ou para discutir todas as situações que foram apresentadas, para fechar as sugestões do campus. E no dia 18 será apresentado em qual reunião que é? Na sexta-feira de manhã, do que não tem conselho intermediário, a gente vai apresentar os encaminhamentos que foram acordados no dia 14. Isso. E aí eu vou repassar o formulário que a PROEM, né, e o GT enviou com as manifestações do campus. Isso. O próximo item, então, dos informes, daqui a 2 semanas vai ter o primeiro torneio esportivo do Grêmio Estudantil, que vai acontecer em paralelo com as reuniões de conselho de classe, né? O Grêmio está organizando, vai ter ajuda de alguns servidores. Quer comentar um pouco quais jogos estão previstos? A gente tinha um material, caso desse para apresentar, mas eu acho que a gente não tem tempo. Então, vou dar só um geralzão. Boa tarde a todos. O Grêmio, desde que a gente voltou com o presencial, a gente tem pensado em maneiras para ter mais dinâmica nessa escola, né?
mais ação, sem ser só conteúdo, sem ser só aulas mesmo. Porque isso pra gente é isso também. A gente conseguiu, então, depois de conversar com a professora Ana, fazer um interclasse, seria o torneio estudantil e esportivo. Como a gente não tem datas no calendário específicas para a gente conseguir fazer esse torneio, o melhor jeito foi fazer no período de preconceito. Então a gente vai ter que ter mecanismos para pensar em como realocar tudo numa semana de conselho. Né? Mas então, nesse torneio no Interpasse, as turmas que iriam participar serão os integrados, a princípio, como esse é o primeiro que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com o integrado, que o Grêmio tem conhece mais, né? Então a gente vai trabalhar com eles no começo. A gente vai ter 10 equipes para vôlei, 10 equipes para futsal, de 8 a 12 trios para basquete e 15 participantes para tênis de mesa. Toda a renda que a gente vai destinar, a gente tem caixa, então o Grêmio tem caixa a renda, a gente aceita doações também, caso queira, mas a gente tem a renda base para comprar medalhas, que também vão ter, para comprar troféus, etc. A programação, os esportes eles vão ser, os esportes no caso, vôlei, futsal e basquete. Guilherme, só um minutinho, por favor. Eu estou pedindo para o Pozos liberar a entrada da Roberta, que ela está pedindo aqui para ser permitida a entrada dela na reunião. Desculpa interromper, tá? Imagina. Pronto. Voltando então, os esportes eles vão ser feitos na quadra, então a gente vai ter uma tabela no material, caso vocês queiram ver com os horários dos professores que vão poder ficar na quadra nesse horário. Então, todos os esportes vão ser na quadra, a gente vai ter a arbitragem. A inscrição vai ser o representante de turma, como vai ser o interclasse, o representante de turma vai escrever as pessoas, tendo uma taxa de inscrição de R$10 por aluno e R$5 caso queira participar de mais uma modalidade. Porém, alunos que têm IVS, com isento dessa taxa, não precisam pagar. Aí também no material a gente explica cada esporte, como vai funcionar, e a expectativa de participação e os dias do evento, né? Que vão ser os horários. Eu vou falar um pouquinho. O evento ele vai se iniciar a partir das 8 do dia 17 até as 3h30. E no dia 19 vai ser no mesmo horário, começando às 8 e terminando às 3h30. No dia 18, as atividades vão começar às 8 horas, terminar meio-dia. E no dia 20 vai ser o dia inteiro, das 8 até as 5 horas, que vai ser o dia final. Então, os eventos vão ser do dia 17 até o dia 20. A gente está fazendo ainda a planilha, porque ontem foi disponibilizado os horários dos conselhos, então a gente conseguiu montar uma planilha base para a gente ter quais esportes vão ser em cada dia, mas as chaves, igual o professor disse, chaves para as equipes, a gente não teve ainda porque não foi lugar de inscrição. Então é isso, a gente vai fazendo no preconceito, no caso algum de vocês seja livre no horário ou quiser lá ver a gente, iremos também felizes, e é isso. Quem já são os servidores? Então, a gente tem o professor, qual que é responsável? O professor Eduardo, o professor Thiago, a Jéssica, a Melina, o Leonardo e o Paulo. Show. Obrigada a vocês. Então, podemos entrar na pauta do dia, certo? Alguém tem mais algum informe ou podemos ir para a pauta do dia? Eu. Desculpa. Ana? Wagner. Wagner? Wagner, por favor. Oi. Vamos tentar falar um pouco. Um informe sobre a questão, né, que já foi noticiado aí, em relação ao recolhimento, que inicialmente tinha sido anunciado de 5,8% do nosso custeio. Após as contas da reitoria, esse recolhimento foi efetivo aos campos de 6,12%. Em termos absolutos, aí nos dá um recolhimento de 142 mil. Então, a gente perdeu 142 mil, pelo menos a princípio até dezembro, né, quando há uma possibilidade de retorno desse valor. Não sei se a gente tem tempo hábil para fazer alguma coisa com ele, mas enfim.
não vamos contar mais com ele, a princípio, pelo menos. O que causou isso de impacto para o nosso campus, né? Os nossos serviços de terceirizados, contratos, a manutenção do nosso campus, ele não foi, a princípio, alterado. Monitorias a gente mantém, os estágios a gente continua mantendo. O que a gente suspendeu temporariamente, pelo menos, até uma nova reanálise, foram alguns serviços de manutenção predial que a gente estava prevendo fazer. Então, isso a gente deu uma segurada neles, né? A gente suspendeu. A limpeza externa do campus também, que a gente já estava prevendo fazer, a gente vai suspender temporariamente. Manutenção de equipamentos, que a gente já começou aí a fazer a gente fez um levantamento, já começamos a fazer orçamentação. A gente não vai conseguir fazer no todo como a gente queria, ou seja, o valor que a gente estava destinando, a gente vai fazer parcialmente, tá? O todo do Grêmio, a gente ainda está com um trâmite junto ao seguro, tá? Ficou um valor um pouco alto, a gente ainda está aguardando resposta do seguro, tá? Então, se o seguro pagar, vai vir via GRU, a gente vai ver como que a gente vai ter esse retorno desse valor para a gente poder fazer o reparo do todo. Se por acaso a gente não conseguir ter esse retorno do seguro via GRU, então a gente está suspenso por enquanto também, que a gente não tem hoje condição de estar fazendo. Mas esse é um caso à parte, né? E o edital de pesquisa, do projeto de pesquisa, a disponibilização do recurso também a gente está dando uma suspensão até a gente fazer essa readequação da nossa execução de orçamento. Então, assim, a princípio a gente mantém as nossas atividades, o campus continua aberto, tocando o nosso barco. Algumas coisas a gente realmente teve que dar uma segurada e vamos aguardar os desenrolares aí mais para frente. Tá? Era esse o informe. Infelizmente, a gente teve mais essa baixa. Ok? Obrigado, Wagner. Mais alguém quer... Mais alguém quer apresentar algum informe ou podemos ir para a pauta? Então, vamos entrar na pauta com os AD referendos, né? A gente tinha acordado que os AD referendos daquele tipo de sessão do professor eu poderia fazer, né? E depois trazer para a gente aprovar tudo. Então, eu vou mostrar para vocês na tela o 36, o 37, o 38, o 39 e o 40. São os que a gente fez nesses dias aí. Um pouquinho, pessoal. Eu compartilho isso aqui, né? O 36 está na tela agora. Trata do professor Samuel Ivan Kuhn, lotado do campus Joinville, que vai ajudar a gente com as aulas de português, né? Então já está ajudando, na verdade, né? Minimizou o problema que a gente teve aí, professor de português. Eu vou mostrar todos em um lote, tá? Depois a gente diz se aprova ou não. Pode ser assim, né? Como é que eu... O próximo é o 37. Autorizar de referendo a aulas NP para formandos do curso técnico em recursos pesqueiros. Qual que era essa situação mesmo? Essa situação é que nós temos formandos. Os formandos. Do RP que ficaram em pendência em física e aí dava choque com a unidade curricular de macrocultura
E aí, para esses formandos, eles estão fazendo com o pessoal da aquicultura. E aí, como a aquicultura tem a possibilidade de fazer em ANP, então eles estão fazendo essa unidade curricular em ANP na aquicultura. Isso, os alunos do técnico integrado fazendo à noite a aquicultura. Isso, em ANP. E aí, assim, a gente garante que eles se formam. O 38, é só que ano que vem, sem ANP. Se aprovados. Sim, exatamente. Bom, boa. Vai. Misturei aqui os dois. Quero ver ano que vem a gente sem ANP, cara. Que dá essas ajudas, né? O 38 trata do... a gente ficou a resolução do recesso de final de ano, né? A gente tinha comentado aqui, acho que na última reunião até, e ficou acordado. Hã? Isso. Aí ficou acordado que os professores e os pais podem fazer o recesso, tanto com curso quanto com portaria de compensação de folgas, né? Opa, Só uma dúvida aí, questão de vai falando tudo. datas, que ficou, a Ana pôde dar uma olhada nisso numa reunião de integrado, se fosse datas anteriores, assim, 31 de outubro, Até 31 de outubro. aí vale para o ano passado. E as atividades de 31 para Tem que frente. aguardar a nova portaria que vai sair do reitor para dizer a partir de que data vale para esse ano. Normalmente, Tá. geralmente no novembro. Ontem saiu, acho que é do governo, falando sobre o recesso. E agora a gente espera do reitor, aí o Isso. reitor diz, a partir do intervalo, vale. Mas a do governo saiu ontem, anteontem, e daí em breve deve sair do reitor e a gente já começa também a contabilizar para o fim do ano. Eu apresentei para os que já tinham feito o curso, daí aconteceu a situação de ter essas horas, né? Como, por exemplo, o pessoal de educação física e tal, os jogos, daí essas horas. Esses estão contabilizando para, se quiserem, para de dezembro de 2021, porque é até 31 de outubro. Daí não vale para dezembro de 2022. Não, porque daí a gente aguarda e vai ter um novo período, né? Tá. Daí a 39 trata do... a gente fez a referente também. O professor Josué Jorge Cruz, do Campo de Araguá do Sul, está ministrando Português 2 em NP no ensino médio integrado. Sim, nós temos 2 professores de outros campos nos ajudando. Também ajudou a minimizar o impacto. E aí, assim, acho que é importante a gente mencionar que, sem a ajuda dos colegas de outros campos, a gente estaria bastante difícil na situação. Então, acho que a gente também, a mão que é estendida tem que ser estendida de volta em alguns momentos, né? Então, deixar aqui o meu agradecimento aos diretores e aos professores também, né, que estão ajudando a gente, porque é uma situação bem complicada. E tem mais um 40. Ô, Posas, deixa eu fazer uma pergunta. Antes de passar, por exemplo, me referindo até o referendo anterior. Não tem nenhuma movimentação. Não precisa. Mas não tem nenhuma movimentação, articulação, nenhum tipo de questionamento ou solicitação feita pelos diretores. Porque as ANPs passem a fazer parte da nossa estratégia pedagógica, a gente vai jogar fora isso daí. A gente já comentou com o PROEM e eu pedi para Sabrina levar no CEP isso. Toda semana os chefes fazem informal e formalmente essa solicitação para ele. Mas por que os colégios de dirigentes não encaminham isso daí para também ser deliberado no consulta e cada campus decida a sua estratégia pedagógica e a composição dela? Porque nós não questão temos... de CEP, né? Isso é de CEP. Não, nós não temos mais, exatamente, nós não temos mais previsão na legislação federal para manter ensino INP. Sim, Esse mas... é o problema. É que nós, enquanto docentes, vamos transformar isso aí em atividade, em dever de casa e vamos fazer o... Então, a orientação que veio em vários campos já
foram nesse EAD. sentido. Eles passaram por uma reformulação de PPC para incluir os 20% de possibilidade, né, de EAD em cada uma das unidades curriculares. E aí isso é o que tem sido feito para suprir, vamos dizer, essa falta do ANP. Isso. Vários campos se movimentaram já nesse sentido. Travou? Deu zebra aqui? Agora caiu de vez. Cortaram a internet do campus também. Cortaram a internet. Voltamos. Voltou do nada. Eu acho que a RNP ficou para ti. Segue o jogo, então. Ficou aberta a sala. Então, pessoal, meu micro tinha travado aqui, eu tive que reiniciar. Passou um Boeing na nuvem. Passou um Boeing na nuvem. Atrapalhou a E transmissão. continua a gravação, deu tudo certo. Essa nuvem de fora. Não tinha isso na nuvem. Eu vou mostrar para vocês então. Bom, quero comprar um desse aí. É o Google. Deve ser por isso. É melhor não. Mas travou, né? O meu lá não estava lá no meu computador ao velho lá. Não é tão bom. E a última resolução que tem é do... A professora Maria Letícia, que está nos que ajudando, também ajudou. também com a unidade curricular de português em ANP para um outro grupo de alunos. Ela pegou mais... Quanto que é a câmera, né? Agora ela está com 19 horas Ela para poder nos pegou ajudar. mais uma, e a NP foi a pedido dela, né? Foi porque ela já havia ministrado no semestre passado em ANP, essa mesma unidade nos ajudando, então ela já tinha o material preparado, né?
E a professora Patrícia também, que é a professora de português, também está com 19 horas, né? Para poder suprir aí. Na verdade, só ficamos com uma turma de português, os iniciantes, Mas e aí, pelo menos, a português gente 3. conseguiu, Ah, sim. enfim, conseguimos minimizar os problemas do semestre passado. Tá? A gente está bem equacionado agora. São esses os ad referentes a serem aprovados. Certo? Alguém tem algum comentário contrário? Podemos aprovar em blocos 5 apresentados. Por favor, manifestem-se no chat. Jefferson, Cris, Uber. Wagner. E aqui, pessoal, alguém conta, não? Não. É por unanimidade, tá? Isso é nosso bem. Vamos, então, pro... Isso, aprovado em bloco. Renovação da sessão parcial da Rosane, assessora dela, né? A Rosane está encerrando agora o de um ano, né? Isso, de um ano, a sessão temporária, né, da assessoria do DEP. Já. Estou voando. É. E aí a gente tem que fazer o trâmite de novo, entrar com pedido de renovação, não sei o que, não sei o que. Então a gente precisa trazer ao colegiado, os membros do colegiado estão de acordo que a gente renove a sessão parcial temporária da Rosane Aquino para assumir a assessoria da DEP. Tem algum problema com o campus de origem? Vocês vão pedir uma nova documentação? Não, estudo Tem que todo pedir o de novo. processo de novo, Douglas, vai para todo o processo. Tem que passar no colegiado de lá também, a mesma coisa. É por isso que a gente está trazendo. Ok. Mas não é o contrário, primeiro prova lá e depois aqui? Não. Agora tem que ser nos dois. Tem que ser os dois diferentes. Aí o colo primeiro não. Aí depois eu tenho que mandar esse memorando, criar um processo, esse pacto, mandar e ele... Olha, eu falando como coordenador, ela me ajudou mais do que... Talvez mais do que a Ana. Não, porque a Ana está ocupada com outras coisas. Então ela sempre estabeleceu um diálogo para mim, é importante até que ela fique. Eu sou favorável também a essa renovação, porque eu vejo que dinamizou muito as demandas que chegam na chefia DEP, sabe? Tem muita coisa que a Rosane agiliza e articula de organização e controle de e-mail, que se estivesse na cargo só da Ana, a gente já está assustado, na verdade. Não, e assim, eu falo também pelo fato de a gente ficar com aquela lenga-lenga, desculpa usar essa expressão, mas ficar com aquela lenga-lenga e ficar perguntando se alguém quer, se alguém não quer. Não, está funcionando, ela conhece o que está fazendo, ela renova por um período igual. Se alguém quisesse entender se manifestar mais tempo para fazer outras coisas que a gente tem A gente fica perdendo um monte de tempo aqui. Agora vai ser outra coordenação que a gente vai ter que fazer, né, professor? Outra, vamos fazer todo o negócio, mas não tem ninguém lá e aí eu posso. Não, fulano, pode me ajudar? Ah, tá, eu ajudo. Então, vamos simplificar esse processo aí. Do meu ponto de vista, não sei se é dos colegas que estão online, né? Mas tocar esse processo para diante aí, que se ela está ajudando a nossa equipe aqui, que ela continue. Eu vou pôr em votação então, tá, pessoal? Regime de votação. Podemos aprovar então o início do processo de renovação, né? Alguém se opõe? Alguém quer... Não, fazer só uma consideração, né, que colocando ali que o Douglas comentou, enfim, que o Thiago também comentou, a Rosane, no final das contas, examinou o processo e fez aquilo que se esperava, não indo além, e muitas vezes ficando naquelas considerações passadas que a gente reclamava muito com relação a se preocupar mais com a prática docente que qualquer outra coisa. Então, em função da forma como foi desenvolvida a atividade, a gente tem mais que aprovar, porque de fato surtiu efeito prático em termos de dinamização do trabalho, né? Então está aprovado por unanimidade, tá bom, pessoal? Eu vou encaminhar essa resolução no... A coordenação é diferente. Que a coordenação é diferente.
Ana, eu posso só esclarecer, é que ali na fala do Douglas pode confundir um pouco as pessoas, é que a assessoria no regimento é de livre nomeação, né? E a coordenação não, a coordenação tem que passar por processo de escolha, então, por isso que tem essa burocracia de ter que fazer outro edital, enfim, né? Só para deixar isso claro, né? Eu sou favorável à renovação da sessão da Rosane, mas só essa diferença, né? Porque as assessorias não precisam passar por processo de escolha. Peraí, mas faço um contraponto aqui à fala da Cristiane. Quando a gente trouxe a indicação da Rosane na primeira vez, todo mundo aqui falou, né? Tem que fazer uma chamada, fazer um processo. Mesmo sendo livre indicação da direção, que a gente já tinha esse indicativo, não, fazer isso não, ele disse que não servidor no campo, e fizeram além da lei que o Douglas falou, concordo com o Douglas, sim, sabe? Então, acho que agora a gente está realmente... Tiago, eu acho que a gente está falando de coisas diferentes. Eu não estava nessa reunião que foi solicitado que se levasse à comunidade. São coisas diferentes. O que eu estou querendo dizer é que precisa ter um processo de escolha para coordenação, com edital, etc. Tá? Essa outra questão é diferente da Rosane, né? A solicitação aí do colegiado naquela época, a Ana poderia não ter acatado, porque é de livre escolha dela, mas por seguir o colegiado, ela o fez, tá? É só nesse sentido, não tenho nada... Pessoal, Eu entendi, Cristiane, muito obrigado, mas eu entendo o aspecto regimental, eu entendo isso. Eu fiz a colocação é que mesmo tendo esse aspecto regimental, respaldando, ainda ficou uma situação desconfortável aqui nas discussões à época, e aí teve esse encaminhamento. Por isso que está voltando para essa situação, entende? Tanto eu quanto o professor Douglas temos essa clareza no nosso entendimento. Eu posso falar, eu não acho nada desconfortável, eu ainda lembro. Acho que palavras muito ruins a gente fala dessa forma. A gente está numa reunião coletiva, onde as pessoas podem se manifestar a respeito do assunto que foi trazido. Se a professora Ana não quisesse que ninguém desse opinião, ela não traria, porque ela não tinha essa obrigatoriedade. Então, eu posso discordar, o outro professor, e, de repente, haver um debate melhor. A gente acorda que agora a situação está mais confortável, a gente diz, olha, que bom que a professora Rosane está aqui. Eu acho que é uma questão política da chefia deve trazer para que a gente possa debater o assunto. Para que a pessoa, ao entrar, ela possa ser mais acolhida, já que ela é uma pessoa de fora. Eu não vejo que além da lei, coisa e tal, não vejo nada disso. E claro que seria ótimo se alguém tivesse gente no campo. A gente não está tendo nem para cumprir as nossas obrigações de coordenação regular, né? Está complicado, questão de carga horária, questão de tudo, né? Talvez algumas pessoas que quisessem não tenham carga horária. E outras pessoas que não querem, enfim, rola aquela coisa. Mas seria legal se a gente tivesse no campus uma pessoa como a professora Rosane que pudesse cooperar com a professora Ana. Talvez essa questão, como a professora está fazendo com as coordenações, de terem auxiliares ali, vão criando essa questão de as pessoas se disporem, ver que não é tão complexo estar nesse momento. É uma questão que eu coloquei lá atrás, a gente ter formação para... Né, as pessoas têm medo de assumir, né, essa posição de chefia e tal, uma coisa mais de frente. E talvez uma assessoria, ou como a professora Jéssica está agora, o professor Bom, vão vendo que é possível. De repente, numa outra candidatura, a gente teria mais pessoas para se candidatar, porque já experimentaram essa situação, né? Então, eu acho que é um processo também de aprendizado para nós. Isso que eu ia falar. Assim, eu acho que, em relação ao item de pauta, eu acho que já está aprovado, né? Em relação ao que aconteceu da vez anterior, eu entendo que os colegiados fez o papel deles, defender o campo, defender os servidores. E, assim, a gente tinha uma situação antes que a gente ficava sempre com o pé atrás. Eu entendo, eu estive do outro lado antes. E aos poucos a gente está construindo uma nova realidade. Então, acho que, nesse sentido, a gente está aprendendo a fazer de outra forma e classificando um pouco o campo. E estamos vendo que está todo no mesmo barco. A gente está levando todo mundo para melhorar as coisas do campo. Então, isso aí é uma coisa assim, é conquista política, isso aí é uma coisa meio no ar, assim, não dá para medir isso, mas a gente vai ganhando confiança aos poucos. Então, deixa eu só fazer uma consideração.
Só uma consideração, Posas. Depois, desculpa te interromper. Alô? Sim, pode. Não, acho que essas questões da forma, o Thiago de fato tem que tomar cuidado como ele coloca as coisas, que parece que fazer comentário em cima de jogo jogado é uma coisa meio até oportunista, com todo respeito, também usando termos que são na mesma linha. Quando se fez considerações sobre a sessão da Rosane, muito se fez essas considerações até porque a gente tinha uma referência anterior de gestão que era muito diferente do que vem sendo praticado agora, ok? Então a gente teve uma postura de se manifestar. Por quê? Porque nós tivemos algumas restrições com relação ao que estava sendo praticado até então. Agora, depois desse período todo da Rosane presente na assessoria da gestão, a gente percebeu que as coisas tomaram um rumo muito diferente, foi muito mais eficiente do que se esperava. Então, é direito e dever do colegiado, sim, se manifestar, sem entrar nesse mérito do que cada um pensa, certo? A gente está colocando aqui pontos. A Cristiane falou bem certo, uma coisa é coordenação, outra coisa é assessoria, de livre nomeação. Se por acaso a direção tivesse nomeado sem levar o colegiado, era possível também, sem problema algum. Acho que foi um momento de discussão, foi importante aquilo, e agora a gente está renovando sem maiores discussões. Por quê? Porque o trabalho foi bem encaminhado, surtiu efeito, ajudou a Ana, que tem sobrecarga de fato na atividade dela, e que não tem disponibilidade no campus em função da carga horária que todo mundo assumiu. Então, moral da história, nós temos que renovar com a Rosane por essa questão, e parabéns ao colegiado, porque em tempos anteriores, parabéns à gestão, porque em tempos anteriores uma assessoria dessa ia ser colocada a força sem discussão, certo? Então, é só para colocar, Tiago, que não tem essa de lenga-lenga, tem que se debater sim, são de interesse do campus, dizem respeito à vida da comunidade acadêmica do campus, tanto aos servidores docentes quanto aos servidores aos discentes, aos servidores técnico-administrativos, e, de fato, toda a discussão que envolve esse tipo de impacto tem que ser trazida e tem que ser conversada, mesmo que a gente ache que é lenga-lenga. Então, próximo item, autorização para envio de nota de esclarecimento à comunidade sobre assistência psicológica. Eu acho que talvez não ficou muito claro o que é assistência psicológica. Depois que eu fui me tocar. Fui eu que escrevi, tá? É culpa minha. O que é assistência psicológica no campus? Né? A gente tem dentro da CPEU questões de estudante que podem ser atendidos por pessoas da área de psicologia, a gente dá um suporte, né? A gente não faz tratamento, a gente dá um suporte. Faz um acolhimento, instrui, encaminha para a rede, né? Acontece que hoje a gente está desfalcado, tá? Então, eu gostaria de explicar à comunidade, não foi ato do diretor, o servidor que trabalhava fazendo essa função foi nomeado pelo reitor para assumir uma coordenação de atenção à saúde na reitoria. Então, eu acho que cabe a gente aqui, enquanto comunidade, aliás, enquanto colegiado que defende a comunidade, encaminhar uma nota de esclarecimento para a comunidade. E assim, eu redigi, assim, depois eu copio com vocês, eu redigi agora, quando sair da aula ali, rapidamente, não tem nada ofendendo ninguém, é só esclarecer exatamente para as pessoas saberem o que está acontecendo, evitar teorias da conspiração, de que está acontecendo isso e aquilo, tá? É só essa ideia. Eu compartilho com vocês todos, para vocês darem uma lida, põem alguma sugestão tal, e a gente encaminha para a comunidade quando todos derem ok. Tá bom? Só esclarecendo, a vaga de psicóloga permanece no campus, né? É só a servidora que foi convidada a assumir uma coordenação junto à reitoria. A servidora, nós não temos mais a servidora psicóloga no campus, mas mantemos a vaga de psicóloga no campus. A gente disse, a gestão estava de acordo, mas enfim, a prerrogativa do reitor, ele fez, precisava resolver o problema dele lá e a gente ficou aqui descoberto. Eles falaram que iam ajudar, né, que iam tentar contato com a Univale, com a prefeitura, mas acho que alguém aqui na região aqui de Gaspar, não sei, busca. Mas a gente está ainda aguardando essa ajuda. Enquanto isso, eu estou tentando com uma vereadora aqui, uma psicóloga da prefeitura, talvez venha, até antes de ter esperado. A gente está assim,
tentando resolver aqui localmente uma situação. Só para vocês saberem, eu convidei a servidora, tá? Eu não quero mencionar nome, porque ela não está presente. Então, eu estou trabalhando em termos de... A gente está discutindo em termos de função e o que faz, né? Mas ela disse que não tinha problema a gente discutir aqui e fazer esse esclarecimento à comunidade. E ela também disse que a reitoria tem que nos ajudar nisso. E tinha se comprometido com isso. Podemos aprovar, então, o envio dessa nota. Claro que eu compartilho com vocês todos e vocês aí dão um ok, se está ali bem certinho. Não entendi também. Se a gente precisa aprovar esse tipo de coisa. Porque, assim, eu acho que parecesse uma coisa do colegiado, assim. Que não parecesse diretor, sabe? E teve uma consulta assim, jurídica para ver se tipo, não tem problema nenhum, se não dava, esse tipo de coisa? Foi o gatilho do reitor, nomear. Não, de mandar nota do campus, referente Ah, a não, essa isso tem dificuldade. Não, Mas já teve questionamento sobre isso? questionamento. Algum pai, Alguém não questionou essa que não tem esse. que desfalcou o campus? Eu? Não, e a gente já tinha questionado aqui durante as nossas. Né? Ela esteve presente aqui. Sim, o colegiado também se manifestou. Gente, é só. A nossa linha de Tem muitas defesa. situações que também estão faltando no campus e não foi feito comunicado. Eu acho meio que, por exemplo, o estudante de aluno ali, como é que ele chama? É que é diferente. Não Uma pessoa que estava aqui. Não foi feito comunicado, estando sem o assistente de aluno. Mas é que é diferente. Ele passou por aqui. O Marcelo, quando lá a gente discutiu a situação. Todo mundo que foi em sessão do campus para a reitoria foi trazido do colegiado. Mas não foi nota para a comunidade. Então, é a diferença. Eu sei que é uma que a gente falou que não e passou e passou. Mas a função, né? Tipo, a função. Não temos essa função por N motivos. Eu vou comunicar à comunidade. A outra função, não temos porque um foi cedido, o outro está fazendo curso, o outro não temos. Não foi da comunidade, daí esse foi. Entende? Eu acho que fica assim, não fica isonômico. O pessoal ali tá na TV, tá online. O que vocês acham? Eu acho que tem que fazer um esclarecimento à comunidade acadêmica do campus, sim, de ficar descoberto nesse serviço. É uma decisão monocrática por parte da reitoria, ou seja, está acontecendo em outras situações também, em outros campos, que estão fazendo esse tipo de coisa. E o que é tradicional e que não pode acontecer é sempre a gestão do campus acaba absorvendo o impacto negativo de certos encaminhamentos tomados pela reitoria. Eu acho que tem que começar a dar muito mais transparência e visibilidade àquilo que é efetivamente decidido monocraticamente na reitoria. Nós vamos ficar descobertos nisso. Não é culpa da gestão, porém, a gestão pouco teve a fazer em função daquilo que foi exercido como ato discricionário do reitor, né? Então, eu acho que tem que ser comunicado, sim, e dizer que nós vamos ter um problema de atendimento nessa área, nesse quesito, em função de uma decisão tomada no âmbito da reitoria. E esclarecer isso à comunidade acadêmica de maneira bem clara, bem transparente mesmo, e começar a ter esse hábito, inclusive, certo? Porque a gente sabe, está começando a entender que muitas questões que muitas vezes a própria CEP, o próprio DEP mata no peito, né? São pressões que vêm de PROEM, entre outros, e que tem que se dar transparência e conhecimento à comunidade do campus. Tá certo? Até para vocês não acabarem tendo prejuízo político em função disso. Tá? Eu sou a favor, sim, de fazer um esclarecimento à comunidade acadêmica sobre a situação da questão do seu auxílio psicológico ali, esclarecendo o que aconteceu e de que forma que foi encaminhado esse processo. Cris?
Não, eu concordo com a fala do Upler. Eu acho que não tem problema nenhum, é uma questão de transparência, se informar o ocorrido, né? Não tem nenhum empecilho. Talvez, né, ali pegando a fala da Roberta, outras situações podem também ser informadas, não há problema, de forma que todos fiquem cientes, né, do que está acontecendo, né, com os cargos, porque de alguma forma está desassistido. Eu não vejo problema, eu acho que é transparência em ambos os casos, tá? Era isso a minha fala. Eu sou favorável, tem que. Ninguém vai estar distorcendo nenhuma informação, é comunicar o que foi de fato ocorrido. Alguém quer fazer mais alguma manifestação? Só colocando ali. Então, concordo com o que o Cristiano falou, que então, tem que ser comunicado uma situação e outra ser transparente em todos os casos, né? Para não dizer, não, só a situação que é vedada pela reitoria, vamos comunicar. As situações que acontecem por decisão do campus, não, essas a gente não comunica, só se alguém perceber. Entende? Então, a questão é só essa. Não acho que o comunicado tem que passar por colegiado, por aprovação também, acho que é uma prerrogativa da direção, fazer comunicado ou não, mas também acho que deve ser em ambos os casos, tanto decisão da reitoria quanto decisão do campus, ser transparente com a comunidade, ok. Em ambos os casos, assim, eu vejo, né? Tudo importante. Mas... Questão de governança. Sim, transparência e governança. Mas assim, agora fiquei ficando, porque a questão Nós não temos a função do campus por uma decisão que liberou, né? Enfim, uma para fazer inicialmente a formação, a outra acabou indo na coordenação e a outra acabou indo por outro afastamento. Quem delibera o afastamento é a gestão. Né? Entende? Mas tem que ter o aval da direção. Senão nem eu saio. Inclusive a direção pode chamar de volta a pessoa. Se a gente está sem essa função, como é um professor, pode ser chamado de volta. Né? Então a gente está sem essa função no campus. Né? Efetivamente, então não é uma função importante, então não precisava ter essa função. Né? É muito importante. A gente que está em sala de aula, os alunos integrados, é uma função muito importante. Então a gente está sem essa função. Não porque cada um tem o seu direito de estar, né? Mas eu sei que em algum caso eu não poderia, eu quero fazer pós-doutorado. Não, vai fazer professor de matemática. A gestão não vai autorizar para ser professor de matemática, entendeu? Então, essa é a questão que eu digo, então. Se a decisão passa pela gestão, em caso de uma função que nós não temos, a outra também, porque é da reitoria, então vamos ser... esclarecer em ambos os casos, estamos sem assistente de alunos, porque foi deliberado assim assado, por isso estamos sem essa função. Então, não adianta o professor mandar lá para a coordenação pedagógica um estudante que precisaria ser atendido, porque não temos assistente de alunos, né? Ou alguém vai fazer essa função, né? De ser esclarecido, né? Isso. Né? Que alguém está sendo deslocado para essa função, nessa atividade, porque algumas escolhas levou a gente a não ter o assistente de aluno, por exemplo, né? Ele retorna em dezembro. Pessoal, vocês estão ouvindo melhor agora? Vou dizer aqui que está longe. Está bem longe, né? Assim, pessoal, eu não tenho problema nenhum. Os membros do colegiado, aqui dentro todo mundo tem o mesmo poder. Né? Eu apenas coordeno aqui a reunião. Então, se tem alguma coisa que se incomodou no sentido de movimentação do servidor, quer saber, de esclarecimento, traz como o Paulo pode trazer. Na verdade, é para fazer isso. O colegiado, como o Uber mencionou ali, é uma instância da governança do campus. E a gente tem que trabalhar nesse sentido de transparência mesmo. Às vezes a gente nem percebeu disso até você falar, porque a gente que está por dentro, a gente tem uma visão do negócio, a gente não está vendo como que
está repercutindo fora. E às vezes é a chance de esclarecer, de explicar, e faz a gente tomar ações melhores no futuro. Então, não tem problema nenhum, traz. Na próxima que surgir uma dúvida entre os professores, não sei o quê, coordenação traz, não tem problema. A gente vai discutir, vai apresentar, vai esclarecer. Mas, enfim. Eu vou pôr em votação. Qual que era? Me perdi aqui. Número 3. E, sim, o pessoal que achar que não cabe, vota que não. Não estou querendo encaminhar o voto de vocês, mas é uma forma que eu estou vendo a gente encaminhar. Tá? Estamos escrevendo ali. Lembrando que votam os titulares, por favor, né? Sim, votam os titulares. Então, só para a gente nomear aqui, hoje o Douglas e o Uber estão presentes como titulares, Gabriel e a Cris, né, que está online. Na verdade, da Cris. O Jefferson e o... Tive que pensar. A Ana, Wagner e eu. Tá? Então, vou pôr em votação os que são favoráveis à autorização por envio de nota, que levantem a mão. Eu vou acompanhar o Hugo. Os que estão online, todos já aprovaram pós. Eu não estava vendo aqui, desculpa. Então, quem é contrário? Não temos contrários aqui. Certo? Nem online. Então está aprovado. Não. A Roberta tem horário da Roberta. Não, a Roberta vai sair, não tem que chamar dela. Não é, né? Eu sei, a Roberta Patins. A Roberta Patins. Alguns dias eles deram uma volta de patins ali na fábrica. Mas eles justificam cada vez ou não? Já foi. Já. Então, a gente vai encaminhar e vou compartilhar com todos, tá? Para lerem o conteúdo ali. A hora que vocês me deram ok no grupo, eu encaminho. Eu ponho na página do campus. Encaminho por e-mail também. Regimento IF Maker. Vou compartilhar com vocês, tá? Como todos sabem, nós temos o IF Maker. Que está sendo montado ao longo de 1 ano e meio já, né? Nós agora já estamos na fase de escolha do estagiário e a gente vai começar a permitir um uso regrado pela comunidade. Então, para fazer o uso regrado, existe um regimento interno que foi escrito pela GT, né, da equipe gestora, e da qual o Thiago faz parte, né? Somos Ana também. eu, o professor Thiago, o Guilherme, a professora Elisada e a professora Rita. Isso, um de cada área, né? Foi. Essa mesmo. E trabalharam em cima com a ideia de permitir que todos usem com zelo pela coisa pública, respeitando o espaço alocado para cada um, mantendo a segurança, tem ferramentas perigosas ali, se forem feitos manuseados com brincadeira, caras. O aluno aqui é o único. Várias pessoas vão querer usar, então não dá para ter todo mundo lá dentro e tem que ter um certo disciplina ali. Então a ideia desse regimento é isso. Como levantar? Desculpa, vai, Cris. Alguém tem algum comentário além da Cris? Eu queria. A Ana e o Tiago, né, professor Tiago, participaram da elaboração desse regimento, certo? Eu tenho uma pergunta. Vocês se basearam em algum modelo de regimento para espaços de inovação? Sim? Sim. A gente, tá.
a rede Maker, né, que é a rede da CETEC dos IF Makers, proveu, vamos dizer assim, um modelo, e a gente se baseou nesse modelo da rede Maker e também em modelos de outros IF Makers já existentes de outros IFs, né? E aos poucos a gente foi dando a cara, vamos dizer assim, do nosso. Mas sim, houve um modelo da rede Maker. Eu fiz o questionamento, né, porque ele tem uma estrutura bem diferente dos regimentos, né, comumente que eu já tinha visto, tá? Por isso o motivo do meu questionamento. Mas eu tenho algumas observações, mas depois eu faço. Obrigada pelo esclarecimento, Ana. Posso ter um complemento só? A ideia do regimento existe dentro da CETEC, né, os laboratórios que compõem a rede Maker, dos IF Maker, só que o IF Maker ele também ocorre em outras instituições públicas e privadas. Quando o Guilherme, eu e a Ana começamos a trabalhar em cima do documento, a gente procurou se inspirar no que a CETEC havia encaminhado, mas a gente também procurou absorver boas práticas e algumas normas desses outros regimentos, dessas outras instituições que a gente identificou como uma melhoria e adaptamos à nossa realidade. O objetivo do regimento é apenas que a gente possa ter um documento que nos ajude a manter a organização, uma vez que vai ser um espaço compartilhado com todo o campus. Então, nós temos um excesso um grande quantitativo de servidores que vão poder usufruir, devem usufruir desse espaço, e a gente precisa ter regras para um bom convívio e zelo do patrimônio. Esse foi o grande objetivo. Tá. A gente já encaminhou, né? Eu gostaria de saber se vocês querem esclarecimento de alguma parte específica do documento, alguma questão que tenha lido e tenha ficado confuso. A gente vai pôr em votação. Vai, Cris. Eu tenho algumas considerações, não seria nem questão de em relação mesmo à estrutura do documento, que eu acho que tudo é passível de melhoria, tá? Não estou criticando, eu sei que é um trabalho bem difícil fazer um regimento. Há pouco tempo eu participei da atualização do regimento da CPA Central, e é uma coisa bastante trabalhosa, é um vai e vem, mas assim, uma sugestão ali na parte da infraestrutura física, tá? No capítulo 5 diz do uso da infraestrutura do IF Maker. Eu acho que, não sei se está perdido em algum lugar, mas eu não localizei. Eu acho que primeiro poderia ser citado o que é a infraestrutura para depois falar do uso, né? Eu sei que isso vai mudar, mas assim, o que hoje dispõe a infraestrutura, como é que ela quais equipamentos, e daí depois sim falar sobre o uso. Eu acho que faltou ali uma sessão falando dos equipamentos, do espaço em si mesmo, tá? Essa é uma consideração, tá? Aí depois, ainda está na infraestrutura, no capítulo 5, só que fala de gestão de pessoas. Eu acho que talvez essa seção deveria estar junto lá onde fala da estrutura organizacional, já que ela está falando da própria gestão de pessoas, né? De como que a equipe gestora deverá disponibilizar carga horária, enfim. É só mudar, né? Ali dentro do regimento. E aí eu fiquei com uma dúvida, tá? Aí é dúvida mesmo, tá? Porque ali no capítulo 6 fala do patrimônio e das receitas, né? Aí fala que as receitas do IF Maker podem ser oriundas de... Tá, aí fala participação de projeto, ok. Mas aí eu fiquei em dúvida ali no inciso 4º, prestação de serviços e treinamentos realizados ao público externo. A receita proveniente disso, porque até onde eu saiba, assim, tudo que o Instituto recebe vai via GRU e vai para a União. Existe uma outra forma legal de se fazer isso, é um esclarecimento, tá? É uma dúvida que eu tenho.
E seria isso, as minhas considerações sobre o regimento, tá? Obrigada. Eu tenho uma consideração ali, pessoal, mas é uma questão de ordem mais de uma questão mais de forma que eu estranhei. Coloca lá para mim, por favor, no capítulo 5. Bota aí, pause. 5. Então não é 5, deixa eu ver qual que é aqui, que eu estava com ele aberto. Não, é o 4, estrutura organizacional. Passou. Pessoal, é que essa questão que eu estou querendo ver, na realidade, o que é estrutura organizacional? É a apresentação, né, por meio de um esquema daquilo que é a hierarquia estabelecida dentro daquela unidade, né, como é que está distribuída essa estabelecida essa hierarquia. Aqui eu não consigo entender isso. Aqui eu vejo ali a estrutura organizacional, equipe gestora do IFMEI, ok, equipe gestora, mas quem é que vai fazer a coordenação? Quem é que vai ser efetivamente, quais são os papéis atribuídos à equipe gestora? Não está, para mim, esse artigo 4º aí, a redação está bem diferente, porque na realidade colaboradores, ok, alunos, bolsistas, voluntários, estagiários, usuários, né? Os colaboradores. Eu quero saber a equipe gestora, quem é que vai ser a liderança, quais são os papéis dos demais membros, quem são os demais membros que contemplam a equipe gestora. Para mim, isso não está isso aí não é estrutura organizacional, isso aí é outra coisa. Tudo bem, está colocado aí, mas não diz nada. Ele é formado por 4 pessoas, vão fazer o quê? Que esses 4 fazem o quê cada um? O Eduardo, não tem um coordenador, não tem um que é coordenador do IFMEI. E o segundo dos 4 membros faz o quê? E o terceiro? E o quarto? Tá, eu posso responder tanto a Cristiane quanto o Eduardo rapidamente. A equipe gestora do IFMaker, ela tem como coordenação nato o chefe DEP. Então, independente de quem estiver na chefia DEP, vai ser o coordenador nato, porque é um projeto institucional, é um projeto do IFSC com a CETEC. E foi encaminhado na época um e-mail, a gente estava na época da pandemia, 2022, foi encaminhado um e-mail para todos os servidores, convidando quem gostaria de compor essa equipe gestora. E os que mandaram um e-mail e responderam, representaram um de cada área, não teve nem todas as áreas ou setores do campus se manifestaram. A Ana tomou o cuidado de convidar um de cada representante, propedêutica, elétrica, mecânica, recursos naturais, e assim nós escrevemos a nossa proposta de campus e encaminhamos a CETEC. Quem escreveu a proposta e encaminhou a CETEC, naturalmente faz parte da equipe gestora como coordenadores. Todos nós 5 somos coordenadores, sendo que a chefe de coordenação é a chefia DEP. Isso já veio da CETEC, certo? Acreditamos que colocar isso no regimento amarra o documento. Se eventualmente algum de nós se desligarmos ou formos substituídos, nós teríamos que refazer todo esse processo do regimento. Então, a gente pode disponibilizar essas informações como na página do campus, onde tem o site lá que a gente mantém as informações do Maker. E acho que isso responde também um pouco a consideração da Cristiane sobre a infraestrutura. Descrever tudo que tem lá dentro é muito dinâmico, porque as coisas vão sendo acrescidas e alteradas. Isso daí, toda vez que a gente tivesse uma alteração de layout, uma alteração, a gente teria que readequar o regimento. Então, acho que não seria o mais adequado colocar isso nesse documento. Tiago, vai me desculpar, mas se o regimento tem a função do quê? Estabelecer o procedimento para funcionamento e ordenamento dentro daquela unidade. Esse artigo 4º, até do ponto de vista conceitual e técnico, na área de administração ao qual eu sou docente, ele está fora daquilo que é o conceito. Então, ou seja, na realidade, não existe uma estrutura organizacional aí. O que a estrutura organizacional, não tem como tu dizer o seguinte, eu não quero amarrar o documento colocando que todos os esses membros são coordenadores. Ok, qual é o papel de cada coordenador? Isso daí não está nada, está totalmente vago. Se por acaso tiver uma necessidade de algum tipo de esclarecimento numa atuação, ou até numa sessão de algum tipo de responsabilidade, isso aqui não diz nada.
Ubler, eu vou complementar a tua fala, porque como eu também sou da área de administração, eu acho que a gente tá indo nos mesmos pontos, né? Eu também não consigo enxergar aí no artigo 4º uma estrutura organizacional, né? O Thiago trouxe que naturalmente a chefia DEP é a coordenadora geral do IFMaker. Eu acho que isso sim tem que constar no regimento, tá? Porque assim como no colegiado do campus ou o conselho de ensino, o diretor, chefia DEP são, né, presidentes, né, por natureza. Então, eu acho que realmente essa parte da estrutura organizacional não ficou legal. Em relação à infraestrutura física, Thiago, não é descrever todos os equipamentos, mas assim, colocar num geral o que é o IFMaker. Tá, a gente está no campus, a gente sabe o que tem lá dentro, mas uma pessoa de fora, quando vai ler o documento, isso não fica claro, tá? Deixando assim, nós queremos contribuir aqui, não são críticas no sentido de não aprovação do documento, enfim, eu acho que são sugestões de melhoria, tá? E aí, em relação à receita, eu tenho a dúvida ainda que não ficou claro para mim, tá? Posso falar agora? Tá. Eu estava pensando aqui uma alternativa para não engessar o documento. Eu concordo com o que foi dito. Eu entendo, acho que entendi a ideia. No que toca à infraestrutura, a gente poderia pôr nesse texto, que é o regimento, dizer assim: infraestrutura descrita sempre no site. Não precisa ficar preso aqui. Aí o site está sempre atualizado. Aí uma coisa não amarra a outra. A outra coisa, sobre a prestação de serviço, o laboratório pode ser credenciado. A gente tem um no campus, que é o de mecânica, de materiais, acho, que já é credenciado para prestação de serviço. Existe uma normativa do NIT sobre isso. Então, acredito que seria esse o caminho, né? Exatamente. E em relação à descrição ali, eu acho que a Ana também concorda para Sim. fazer uma melhoria. Dá para melhorar um pouquinho, acho que até peço ajuda. Pode fazer a mesma coisa que você falou em relação ao site, que a organização ali, as atribuições de cada membro da equipe gestora, etc., vão estar conforme o projeto submetido à CETEC. Lá no projeto está tudo descrito. Então, pode ser. Então, se a gente tiver que remandar o projeto e atualizar, vai ser reatualizado e vai estar vinculado ali. Eu acho que também já fica. Sim. Diz que de onde vem, né? Claro. Olha só a situação que se cria. Nós temos uma equipe gestora, acho que tem que ficar claro no texto ali, porque lá na frente, quando fala de gestão de pessoas, está falando que fica alocado 4 horas de acordo com a questão da equipe gestora. Só que como nesse regimento não está estabelecido quem é o voto de Minerva, por exemplo, na questão da coordenação da área, o que vai acontecer? Se tiverem 2 votos para um e 2 votos para outro, vocês não têm como fazer essa deliberação pelo regimento. O regimento não prevê. Ou seja, são coisinhas de pequenas, mas que para fins de regimento, de normatização, enfim, tem que ser pensado, tem que ser conversado, tá certo? Não é para engessar, não engessa nada. A questão toda é transformar isso aí num texto que seja coerente, só isso. Em alguns pontos, claro. Assim, ó, Thiago, eu não concordo com essa alternativa de disponibilizar em site conforme o projeto. Nas disposições finais do regimento, pode-se colocar que o regimento pode ser revisado conforme as necessidades, né? Isso existe em todos os regimentos, esse processo de atualização. É claro que um regimento de campus, regimento do IFSC, enfim, é um processo mais difícil de ser alterado, mas o regimento do IFMaker não é um processo difícil. Então, eu vou a favor aí do que o Ubler está falando, essas questões têm que ficar claras no regimento. Talvez vocês não tenham essa visão, porque vocês não são da área da administração, que estuda essa parte de estrutura organizacional, de documentos, enfim, tá? Essa é a minha opinião, né? Ubler, você pode tentar falando um momento para fazer esse ajuste no texto ali? Claro, a qualquer momento eu estou à disposição da gestão para conversar e contribuir para o bom andamento do campus. Tá gravado. Vai até aparecer na imagem. Aqui, ó. Trabalhando.
Eu já falo isso que é para deixar bem claro que não existe nenhum tipo de ponto aqui que a gente está falando para não contribuir, para não ajudar. Entendeu? Mas é que às vezes, sentando e escrevendo, fica mais claro daí. Claro, exato. Tudo que a gente quer fazer com você é menos problema para nós, entendeu? E tudo respingar na gente no final das contas. Sim. De fato, a gente não enxerga umas coisas que vocês não enxergam. Exatamente, os dois, né? Os players enxergam. Se a gente puder passar também as considerações, a gente já revisa muito jogo. Eu posso. Isso sim, Ana, obrigada. Lembrando, tá, Posas, o campus ele possui. Lembrando, tá, o campus possui uma administradora, tá, de cargo, tá? Então, assim, lembrem que existe esse cargo no campus. Obrigada. Pessoal, eu posso botar em aprovação considerando essas alterações que vão ser Condicionando as alterações. condicionadas às alterações? E por que a gente não tira da pauta e vamos fazer esses ajustes e trazer depois o documento certinho? A gente tem que operacionalizar isso atrasado, cara. Porque a gente já está... Mas isso daí pode ser que a gente faça de uma maneira mais rápida e daí o ad referendo sai para aprovar esse texto. Então tá bom. Pode ser. Pode ser, então. Aí faz por ad referendo e tudo bem. Melhorias e depois vai por ad referendo. Isso. Então, retirado da pauta, Tá. Paty. Sobreposer. Acho que até sempre quando tem essas coisas assim de mais administrativas, né, que eles têm um olhar bem legal, seria legal dar uma passada pelo. A Cristiane assim, é solista, assim, para dar uma olhada nessa parte. É a nossa administradora, acho que fica assim. Evita, exatamente. Tem que voltar. Tem administradora de fato, tem um administrador de direito aqui também. Hein? Não se esqueça que eu sou professor doutor em administração do campus de Itajaí, o único, aliás. Não. Está sobrando. Não negando isso ainda. Então, retirado de pauta o item 4 para adequação no texto. O item 5, processo simplificado de escolha, coordenação da RP, FCC, cronograma. Tá. Nós, então, aí não vamos lembrar das datas, mas foi pedida a solicitação de exoneração. 25. No dia 25. A partir de 27. Tá. O professor Rodrigo, né, coordenador do recurso pesqueiro, solicitou a exoneração do cargo por motivos de saúde. E, como a Patrícia falou, a portaria de exoneração deve estar do Rodrigo já saiu, né? Exoneração vai ser no Brasil. Isso. E ele solicitou desde o dia 25 de outubro. E a gestão, como o professor Rodrigo não ficou pelo período de um ano completo, o nosso regimento de campus prevê que haja um novo processo de eleição, né, de manifestação de interesse para a coordenação do curso. Então, nesse interim, enquanto a gente não deflagra o processo e já existe a exoneração do professor Rodrigo, nós fizemos a consulta à área e a professora Renata, né, se colocou à disposição para interinamente, nessas semanas em que a gente ainda está dando início ao processo de manifestação, ela, então, está interinamente assumindo a coordenação de recursos pesqueiros, porque não tem como a gente ficar sem coordenadores integrados, né? Em função da demanda que se tem ali de situações que precisam ser atendidas. Então, agora, a gente está trazendo o cronograma para deflagrar aí a manifestação de interesse para a escolha da nova coordenação do recursos pesqueiros. O cronograma, então, qual que é? A partir de hoje, sai primeiro a manifestação de interesse pelo meio, né? Tá. Havendo apenas um interessado já homologa, e se tiver mais de um, a gente abre o processo seletivo. Isso, de escolha, né? É isso. Porque quanto tempo vai primeiro? Quanto período Acho que eu ia. Não, porque quando fechou eu perdi tudo.
Você não lembra? Não lembro. Acho que uma semana. Acho que é uma semana para responder, né? Ah, tá, sim. E depois escolhe o. Essa eu tô com medo de abrir de novo e travar de novo. Mas é uma semana, tá? Não deu para mudar todos. Tá, mas enfim, é isso. O processo simplificado é esse. Primeiro, encaminhar um e-mail com prazo para responder manifestação de interesse. Então ficou de 4 de abril, de 4 de outubro, é que eu, na minha cabeça, que é o dia 4, tá? Semana que vem. De hoje até dia 14. De 6 de outubro a sexta que vem. Então. Para responder o e-mail. Aí depois da 17 fazer a homologação, se for um só, né? Se não, abre o processo de escolha. E aí a campanha eleitoral de 18 de outubro a 24 de outubro e 25 de outubro a escolha. Tá bom. Podemos aprovar, pessoal? Vocês ouviram ali? Aí só aproveitando o informe, né? CP até o momento a gente não tem interessado. Aí nesse caso, o diretor pode indicar alguém? Pegar no laço, Nós, a CP, nós indicamos, né, conversamos com o setor e indicamos interinamente a Michele. Então, a Michele já foi estendido o convite, né, na semana passada, conversei, para ver se ela permanece pelo menos até o final do ano, ela está para dar um retorno dessa extensão do convite. O motivo do final do ano é que no final do ano nós temos o retorno da Rose, que volta para a capacitação, tem talvez a Dulce esteja conosco de novo, então o setor começa a se recompor, né? A Dulce está para voltar na semana que vem. Estão retornando a pauta aqui. Ali já foi aprovada, a votação aqui, alguém opõe a esse processo simplificado de escolha? Não, né? Precisa correr com isso. Eu vou corrigir que é 16, tá? Já sabe. Está aprovado que sempre por unanimidade. Aquelas datas que estão lá colocadas já estão estabelecidas ou pós? Ou tem correção? Tem coisa ali que já está extemporâneo, né? Começa hoje, 6 de outubro. Pois é, que tem coisa lá que está 4 de outubro. Não, a Paty acabou de falar que se equivocou ali no dia. Ah, tá. Achando que hoje é dia 4. Fala. Calendário. Próximo item de pauta, autorização. Isso. Autorização temporária para uso no campus da resolução CEP 29. O que é essa resolução CEP? Ela trata da Código de convivência decente. O Código de convivência decente. Tá? Ele foi votado no CEP. Foi encaminhado pelo Consul e não foi aprovado até hoje. Não foi colocado em votação. E qual que é o problema disso? A gente se coloca numa vulnerabilidade jurídica muito grande. Porque na situação que nós estamos hoje, a gente não pode dar advertência para aluno, por exemplo. Porque não tem nada prevendo em lugar nenhum que se pode fazer isso. Porque nós tínhamos antes a OADP. Aí foi feita essa resolução, foi encaminhado para o Consul, não andou. Então, eu vou pedir para vocês, para o colegiado, para que a gente possa usar temporariamente, enquanto não for aprovado no Consul, possivelmente vai ter alterações lá, a resolução 29 do CEP. Isso daria uma consistência para as decisões que a gente for tomar em relação a medidas disciplinares. Pode, se a gente aprovar, ela tem âmbito local. Aqui. Ela foi. Ela seria a resolução de festa. Não, Sim, a né? gente pegou igual. A gente fez, copiaram o texto deles. Isso. A preocupação da Patrícia é pertinente. Sim. Não, é aprovar o uso dessa resolução. Teria que copiar e criar um local. Isso, tá. Não faz sentido. Seria. Porque ela foi aprovada no CEP. Mas só tem validade para você aprovar no Consul, né?
Não, mas Não. se for aprovado... Se for aprovado com consulta, todos são obrigados a seguir. Mas não é uma resolução do CEP, daí é uma resolução do campus. Isso. Tem a resolução do campus que permite, aprova o uso da resolução do CEP. No campus. No campus. Entendeu? E por isso temporário. Temporário. Até quando o consulta decidir, isso aí deixa de ter validade, a gente revoga. Não tem nada de regimento interno, respeito de advertência. Não, nada. Quando foi aprovada a RDP, ficou assim ali a ser definido. A ser definido. Aí tem esse documento que eles falam da ODP, é de 2008. Tem 2 parágrafos. Antes da expansão 2. Antes da expansão 2. Exatamente. A gente tem umas inconsistências que é bizarro. Isso, Posas, esse tipo de encaminhamento já foi feito em outro campus? Sim. Foi. Ah, tá. Não, só para esclarecer. Tem campos que optaram por escrever todo um regimento baseado nele, e tem campos que fizeram essa abordagem, aprovaram o uso da resolução do CEP temporariamente dentro do campus. Tem as duas coisas. Como uma questão de isonomia, eu acho melhor essa segunda alternativa. Porque a gente se trata como uma instituição, né? Como uma coisa unitária, que vale aqui, vale em Florianópolis, em Gaspar, é uma coisa única, entendeu? Só para esclarecer, a PROEM, a assessoria técnica da PROEM, indica o uso dessa resolução do CEP até que seja aprovado uma nova, que está sendo, inclusive, trabalhada dentro de um GT, mas ainda não tem, né? Tá bom? Essa é a situação que a gente tem hoje. Isso explica muito das situações que a gente fica assim, parecendo que não consegue fazer nada. Realmente a gente está descoberto. Alguém ali. Eu estou conversando Alguém do online que queira comentar alguma coisa? Vai lá, Ugler. Não, eu parto sobre essa questão da sessão temporária, não. Deixa eu ver aí. Não, tenho nada não. É que está cortando. Ele falou autorização, a gente ouviu opção. Vou pôr em votação então, pessoal. Tá? Estou vendo que não tem mais manifestações. Podemos, então, aprovar o uso temporário no campus da resolução CEP 29/2021. Essa parte de ser também comunicado aos estudantes, né? Sim, mas eu já... A gente está fazendo agora, após o colegiado, a gente está sempre mandando e-mail para todos. Mas, assim, já é o comunicado que eu venho passando para os estudantes já há alguns semestres. Eu já encaminho desde que a assessoria técnica da PROEM... Aprovado, pessoal, por unanimidade? Aprovado. Vamos aprovar tudo por unanimidade. O regimento fala que definição de unanimidade. Obrigado, então, pessoal. Obrigada. Ok, obrigada. Boa tarde para vocês. Tchau, obrigado, boa tarde, tudo de bom.